live ou bate-papo, onde eu vou explicar uma coisa fundamental, revoluciona o assunto do ensino, do aprendizado, né? Não é mais aprendizado, é instalação mesmo, né? E diante desse cenário, os professores não sabem como é que faz para ensinar, né? Os alunos então nem se fala, né? Portanto, agora nós vamos falar sobre... e por isso que fica dando tiro para tudo quanto é lado. E falar sobre o voice bail, English voice bail. English ou qualquer outra língua. Voice bail significa... Bail quer dizer fardo, um troço que você conseguiu juntar para poder transportar, né? Adquirir em inglês pelo pacote de voz. A gente chama de pacote de voz, tá? Porque é voz mesmo, é sons, tá bom? Onde nós vamos explicar como é que funciona esse negócio. Como que você captura, adquire a voz, só que em inglês. Como fizeram em português, né? Capturas de matrizes que depois podem mudar conforme a situação, conforme que falaram para você poder se comunicar. A unidade de operação, de operar um idioma, como a gente aprende, como a gente usa, como a gente funciona numa fala qualquer, em qualquer idioma, hein? Não é a palavra. Ninguém usa a palavra, assim como eu não uso moléculas para fazer isso aqui, que eu já falei, né? Não é a palavra, tá? A aquisição de um idioma é feita de eventos instantâneos. Você adquire um idioma de maneira instantânea. Quanto tempo demora o seu curso? Demora segundos. Um par de minutos. Alguns minutos, tá? Eventos, instantâneos, você adquire aquilo. Agora você adquire mais aquilo. Assim você vai criando uma massa crítica, que significa uma quantidade suficiente para. Isso é massa crítica, né? Uma massa crítica de rede que já te permite se comunicar, tá? É fundamental essa noção, tá? São eventos instantâneos, a cabeça não participa, a memória, o estudo, nada participa, né, disso. Muito bem. E o pensamento, então, como eu digo, não entra, né? Nesse instante de aquisição, não entra, tá? Bailing. Bailing é justamente o nome da coisa. Deve-se seguir o processo de empacotamento, ou seja, bailing. São voice bails, né? Pacotes de voz. Então tem que ter um empacotamento, tá? Podemos usar elementos que existem na língua, né? O que outra pessoa ao vivo está falando é impossível, tá? Esquece negócio de conversation, porque isso aí não funciona. Conversation. Aula de conversation. Que bobagem, não estou aprendendo a conversar. Estou adquirindo um idioma. Imagine, good morning, children. Todos os sons errados. Nossa. Deve-se seguir um processo natural, prazeroso, gostoso de fazer. É fundamental ser gostoso. Se não for gostoso, se não tiver prazer, não funciona. Você não vai repetir, que é a função do prazer. Repetir as coisas que te fazem bem. Comer, sexo. O prazer é fundamental para que você repita uma ação, cujo resultado vai acontecer depois. Você come um negócio, põe um negócio na boca, mastiga, é uma maçã. Gostoso, tá. Mas isso automaticamente alimenta? Não, vai te alimentar algumas horas depois da digestão, não sei o que, até aquela partícula de alimento chegar na célula, ser processada na célula para te dar energia ou para produzir minerais, outras coisas e outros assuntos que a gente precisa estruturalmente, e energia, né? Então, o que acontece quando você come não acontece na boca. Na boca acontece, sabe o quê? Uma coisa de, sim, mastigar, claro, para poder engolir, mas acontece o prazer. Por isso, você botar uma pedra, não dá prazer, você nunca mais vai comer pedra. Porque não dá prazer. A maçã você vai repetir o resto da vida para manter esse fluxo de alimentação. Mas só acontece depois o ato de se alimentar. Não acontece na hora que você põe na boca. Pronto, já estou alimentado, pode cuspir. Não, né? Então esse processo ele acontece horas depois, assim como o sexo também. Será que é gostoso? Claro, né? Agora, o resultado, o filho ou a filha, vai acontecer 9 meses depois, né? Não é instantâneo. Transou, plá, blum, aparece um filho. Já pensou? Né?
Então esse resultado aparece depois. Claro que ninguém fica pensando muito, vamos ter um filho. Não é isso, né? Mas o prazer é o que faz você fazer uma coisa que o resultado de fato vai acontecer um tempo depois. Para estabelecer, não é estabelecer a relação, mas é para você fazer e repetir aquela coisa. Falar é gostoso? Nossa! Falar é muito gostoso. É gostoso porque produz a nossa sobrevivência. É um prazer também. Produz a sobrevivência desde muito pequenininho. Tô vivo. Falar, usar a voz é uma coisa que dá prazer. Por isso que o povo fala, tá doidado. Né? Muita gente. Muita gente, todo mundo. Então, mas para fazer essa aquisição de um outro idioma, depois que a gente é adulto, né? Ou jovem, enfim, é preciso fazer o bailing, fazer o empacotamento, que não é uma informação, é que tá. As pessoas acham que isso é uma boa informação, que eu repito as informações. Não, aqui é treino, é ensaio, é aprender o uso das ferramentas, sendo uma delas o bailing, né? O empacotamento, sim. Esse empacotamento as pessoas entendem como uma coisa teórica e não se habituam a fazer. Eu vejo isso, né, nos alunos. Né? Acho que é uma informação. Não é. São instruções para empacotamento que tem que se tornar habituais. Porque essa é a unidade de carregamento. Assim como a unidade de carregamento de cebola num barco é saco de 60 quilos. Não dá para levar uma por uma, etc, etc. Tudo tem unidades para poder operar. E há um erro grande, onde a unidade para operar o carregamento de um outro idioma não é a palavra, e nem do próprio idioma, não é a palavra. Ninguém aprende palavra por palavra e depois junta, quando está aprendendo a falar seu próprio idioma. Ninguém fez isso. São remessas inteiras, são pacotes inteiros de voz. Inicialmente, porque ninguém pensa nada com 1 ano e meio, né? Até 3 anos e meio, pensa pouco, e vai pensar depois que tem os elementos, a linguagem para poder pensar. Né? Linguagem dos outros, linguagem para si próprio. Instruções de empacotamento, fundamental. São 3 elementos que eu já falei, né? E vamos treinar agora, usar. Treinar, hein? Não é informação aqui, é treinar. Aqui tem uma frase que está em inglês. A moça não estava fumando mais, disse que parou, que agora se sente muito melhor, não sei o que. De repente eu vejo ela acendendo um cigarro atrás do outro. Né? E alguém pergunta, por que ela está fumando de novo? Em inglês é isso daqui. E nós queremos incorporar isso como matriz. Porque com essa matriz a gente pode falar um montão de coisa. Why? Claro que aqui tem o presente contínuo, está ela fumando. Por que ela está fumando de novo? Né? Um hábito. O presente contínuo serve para isso, hábitos também, né? Não vou falar de gramática, imagine gramática, espaço não existe. São sons que têm a sua lógica. Ah, sim, se analisar é gramatical, é para poder escrever, para poder traduzir por escrito, inclusive, né? Agora aqui está escrito, por que ela está fumando de novo? Está encerrado num pacotinho, tem essa moldura em volta, né? Esse é o pacote. Vocês vão ver quantas palavras tem. Why is she smoking? Pode ser sílabas também. Again, 5 ou 6. Smoking tem 2 sílabas. Quase sempre são pacotes de, se for para medir em segundos, em tempo, palavras, tem 7 palavras. Em média, uma resposta completa, pergunta completa, comentário completo. Então, temos que aprender a articular isso com músculos que não fazem esses sons normalmente em português? Sim. Smoking again. Você lê em português, está smoking again. Né? Again. O alfabetismo tem que estar lá, isso é fundamental, tá? Smoking again. Esse é o alfabetismo disso. Esse é o som certo dessas 2 palavras. Smoking again. Gostoso. Ok. 3 passos, então, para formar o pacote, para fazer o bailing, o enfardamento, o empacotamento daquela coisa que aí sim, paft, ela entra. Não é assim, escutei, pronto, já. Imagine, li, pronto, isso aí um pouquinho tudo errado, os sons. Não, os sons são fundamentais, são um código genético daquilo que vocês estão falando. De fato, um código mesmo. Parece uma genética da coisa, né? Tem que ser ele
Não é correto, mais ou menos. Não, não. Tem que ser aquele código. É isso que faz a maquininha aqui dentro, né? A maquininha. O órgão que nos faz falar funcionar. Assim como é a genética da maçã que faz. Se eu pegar uma maçã dessa daqui, que é de porcelana, de quê? De gesso, sei lá eu, essa aqui não vai fazer funcionar o aparelho digestivo porque ela não tem a genética de uma maçã de verdade. Certo? Então, os sons vocais humanos têm o mesmo caráter. Tem uma genética dentro deles. Então é why she's smoking again? Pronto, ficou. Ah, mas eu sei, eu empacotei isso já para trás, lá longe, quando eu aprendi, adquiri o inglês, né? A mesma coisa vai acontecer com vocês instantaneamente. Neste caso, sim, é presente contínuo, dá para trocar por outras palavras, por outro significado, né? Why are you here? Why are you here? Por que você está aqui? Né? Ou why are you talking again? Você fala demais, para de falar, pô. Why are you talking again? Sei lá, né? Why is she smoking again? Então vamos treinar agora esses 3 passos. Eu vou lembrar sempre em cada uma das sessões de instalação, que as pessoas chamam de aulas, não são aulas, são sessões de instalação, viu? Sempre vai aparecer um momento, só que em vez de propaganda do sorvete, vai aparecer uma habituação em usar esses 3 passos. São 3. Tem que cumprir os 3? Tem. Para formar esse pacote, para empacotar o bailing, né? Voz íntima, né? Que a gente falou várias vezes, entonação e o efeito trem. Tá bom? Vamos nos familiarizar com isso, porque isso vai se tornar habitual, com um resultado gostoso imediatamente depois. Vocês vão querer repetir. É prazeroso fazê-lo, tá? E tem que ser. Se não for, esquece. Não vai funcionar. O prazer é fundamental aqui, tá? Não é porque... O prazer não existe porque Deus é bonzinho. Não. Existe porque assim você repete ações que te fazem viver. Viver, hein? E a voz é um deles. A gente sente isso, que a voz nos faz viver. Viver, tô falando não morrer. Né? Viver mesmo, tá? Ok. O alfabetismo fundamental, por isso a ferramenta Sound ajuda bastante nisso e permite que vocês desenvolvam o alfabetismo do inglês, é lógico. O alfabetismo do português vocês já conhecem. Não pode misturar os dois. O alfabetismo de uma língua e de outra são completamente outros, tá bom? Então aí, vamos fazer um treino. Pegar aqui uma sessão de instalação, Session 82, Session 82, onde eu já estou anunciando o sistema Wedge, né, de integração entre as 3 ferramentas. Né? No comecinho as ferramentas são separadas para se habituar a usar elas. Não é acostumar, aprender mesmo, né? Cada lição, cada session é uma ferramenta. Aqui não, as 3 integradas, cada uma no seu momento. Então eu peguei aqui um pedaço da ferramenta Structure e tem lá, opa, olha lá, por que ela está fumando de novo? Vamos pegar carona com esse português? Sim, isso é toda a Session 82, que tem ritmo, tem um montão de atividade para incorporar isso. E vai vir como, naturalmente, claro, não tem outro jeito, vai vir como um voice bail, um pacote de voz, tá? Não é tratado com palavras, não. O why é o porquê, é claro. Você vai logo, né? Para ficar explicando, why é porquê. Não, põe logo dentro de uma sentença e pronto. Né? De uma sentença. No caso é uma sentença, não precisa ser sentença, não, hein? Às vezes tem 2 sentenças num voice bail. Puxa, parabéns, é aniversário. Parabéns, é aniversário seu. Quantos anos você tem? Tudo 3 sentenças em um bail só. Parabéns, aniversário seu. Quantos anos você tem? Você acha que eu contei antes? Não. É um bail esse aí. É um fardo, é um pacote, tá? Chama pacote de voz. E feito de 3 sentenças. Então, sentença não tem nada a ver, tá bom? Agora tem lá, por que ela tá fumando de novo? Isso é dentro do exercício, dentro da ferramenta Structure, tá? Não tem a ação aqui, né? Tem ritmo, tem um montão de coisas dentro da session para instalar esse português, inclusive, bem sólido. Aí vem, pronto. Why is she smoking? Tem todo o procedimento da sessão, né? Mas, além disso, na hora de consolidar, a gente tem que usar a voz íntima, em primeiro lugar. Então vamos falar isso aqui em voz íntima. Aí vocês vão fazer agora, podem fazer. Voz íntima é muito baixo. É só para você. É uma ação
íntima. Não é voz baixa só. É voz baixa. Ninguém fica falando para si mesmo em voz alta, né? Ninguém fica falando para si mesmo em voz alta. Estou falando com vocês agora. Eu não vou falar comigo em voz baixa. Em voz alta, claro. Vou falar em voz baixinha. Então, why is she smoking again? Se porta como se estivesse falando com você mesmo. Why is she smoking again? Why is she smoking again? Falou que ia parar, não parou. Why is she smoking again? Voz íntima é um dos aspectos do empacotamento. Smoking again. Treina isso. Smoking again. Why is she smoking again? Você vai se alfabetizando. Com a ferramentação é muito bom fazer isso. Why is she? Tem um why is she. Mexe bem os lábios. Why is she smoking again? Falando comigo mesmo. Why is she smoking again? Agora, entonação. Vamos botar onde? Bota no smoking. Ainda com voz íntima. Cada um é acumulativo, tá? Cada um desses elementos. Voz íntima, entonação, efeito trem. Why is she smoking again? Vamos falando. Agora vamos botar entonação no smoking. Why is she smoking again? Por que não smoking? Pode ser why is she smoking again? Pode ser qualquer um. Why is she smoking again? Pode ser qualquer lugar que você põe entonação. Não tem regra de entonação. Depende do sentido. Why is she smoking again? Why is she smoking again? Continua com a voz íntima. E por fim, o efeito trem, que é ficar um tempão falando a primeira e a segunda, às vezes até a terceira palavra da coisa. Why is she smoking again? E aí começa a passar rápido, um trem que parte de uma estação, a locomotiva passa devagar, aí você fica olhando, passa um vagão, passa outro, bem, a locomotiva já está a 1000 lá, e lá, né? Enfim, a locomotiva já passou, tá lá, e longe, e os vagões estão passando rápido. Esse é o efeito trem. Why is she smoking again? Why is she smoking again? Tentem fazer os 3 elementos. Quer repetir? Repete, né? Isso fica gravado, vocês podem fazer de novo. Why is she smoking again? Why is she smoking again? Efeito trem. Sabe o que acontece? Usando sempre o alfabetismo direitinho, né? Chega uma hora vocês falam, why is she smoking again? Bimba! Adquiriu o negócio. Empacotou, usou os 3 elementos, entonação, voz íntima, entonação e efeito trem. Nessa ordem é melhor. Poderia ser outra ordem, mas essa ordem é boa, né? Íntima, voz íntima, entonação, efeito trem. Why is she smoking again? Agora tenta falar, por que você está fumando? Why are you, né? Are you? Why are you smoking again? Mexe bem do lado. Why are you smoking again? Why are you smoking again? Falou que ia parar. You said you were gonna stop. Why are you smoking again? Treinaram? Se não treinaram, isso aqui fica gravado. Façam de novo. Treinem. Se habituem a usar o efeito do empacotamento e sentir o efeito disso. Tem que sentir o prazer de depois poder falar why are you smoking again? E muitas outras coisas que essa matriz instalada, viva, vai gerar um montão de coisas. Why are you traveling again? Por que você está viajando de novo? Why is she smoking again? Facilmente você começa a trocar partes dessa matriz, gerar outras, que por sua vez geram mais outras matrizes, e assim começa a formar bem uma rede de comunicação. Tá bom? The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento. Essa é uma revolução da coisa, hein? Tiramos a unidade de operação de adquirir um idioma de palavras, moléculas, para a coisa inteira viva. Viva, 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 hein? Tá? É muito bacana. E traz prazer. Aí sim fica gostoso de fazer. Como tantas outras coisas. Muito bem, então. Vai atrás. Um abraço e até logo mais. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.